Ministro da Economia Paulo Guedes reforça câmbio flutuante e afirma que dólar chega a R$5 se fizer muita besteira. Reportagem de Marcelo Matos. Ministro da Economia considera normal dólar a 4,66. Paulo Guedes avalia que o Brasil foi por 40 anos o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. E ressalta a mudança do regime de expansão de gastos públicos e controle da inflação via Banco Central com juros altos para o controle fiscal e a redução da Selic, garantia de investimentos e exportações. Isso aí era absolutamente previsível. Você fala, mas está indo para 4,30, está indo para 4,40. Tem exagero? Bom, tem o coronavírus, tem a desaceleração da economia mundial, tem a incerteza, havia incerteza, o que vocês estavam dizendo 2 dias atrás? Está havendo um choque entre o Congresso e o presidente, não está havendo coordenação política, está havendo isso, está havendo aquilo. Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, é um câmbio que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se você fizer muita coisa certa, ele pode descer. No encontro com empresários em São Paulo, o ministro Paulo Guedes se disse otimista pela garantia dos investimentos via setor privado no Brasil. Sobre o PIB de 1,1%, ele ressalta que imaginava de fato 1% em 2019 e 2% em 2020, mas ressaltou que houve uma retomada em relação ao último ano do governo do presidente Michel Temer. Como a indústria extrativa mineral, com a Vale, colapsou e 60% das nossas exportações de automóveis para a Argentina colapsaram, a grande verdade é que quando o governo Bolsonaro chegou, o crescimento do PIB, que tinha sido 1,3 e 1,3, já tinha caído para 0,7. Você pegar o primeiro trimestre, primeiro do governo Bolsonaro, sobre o primeiro do último ano do governo Temer, o Brasil já tinha praticamente estagnado. Guedes reduz impacto do coronavírus. Nós fizemos os primeiros cálculos, o impacto, se a economia brasileira fosse crescer 2,5%, a pior hipótese seria cair 0,5%, então em vez de 2,5% crescer 2%, a melhor hipótese era crescer desacelerar só 0,1%, 2,4%. Eu não estou nem contando com isso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou ao lado do presidente Jair Bolsonaro na Fiesp, em São Paulo, da instalação do Conselho Superior Diálogo pelo Brasil, idealizado por Paulo Scaff com 40 empresários. Samidana, e além do dólar e esses indicadores, hein, Sami? Olha, no Brasil acontece uma coisa interessante e triste, que é como a gente sempre superestima no início do ano o crescimento. Tem um estudo aí da FGV que na década a gente sempre começou o ano com expectativas mais altas do que terminou. Então, por exemplo, esse ano a gente falou que o crescimento ia ser 2,5%. Aí as reformas não andam, nesse ano a gente teve problemas internacionais, coronavírus sem dúvida, e a previsão já está abaixo de 2%. Mas se a gente olhar os últimos 10 anos, foram raros os casos em que o PIB realizado ficou sequer igual. Com o coronavírus, a gente deve crescer menos do que 2% esse ano, como eu falei. Agora, os juros deve cair já no próximo dia 18. Por quê? Porque quando a gente olha os mercados financeiros, se negocia já juros no futuro. Então, dia 18, existe uma alta probabilidade de queda. Então, o que estão decidindo se a queda, a mais provável deve ser 0,5 ponto percentual, ou seja, Selic caindo para 3,75 e tem também a possibilidade de cair só 0,25. Selic a 4%. Então isso também ajuda esses movimentos, principalmente de dólar saindo, já que o país não vai pagar tanto. Não é um movimento isolado do Brasil, é um movimento de vários países para tentar injetar fôlego na economia. Agora, o Paulo Guedes podia explicar um pouco melhor a besteira, né? E imagino que isso está ligado às reformas, principalmente tributária e administrativa. Reformas são necessárias para o país poder crescer pelo menos igual aos demais países do mundo. Josias de Souza, e a leitura política dessas falas do Paulo Guedes? Tem esse aspecto que o Sami levanta, é muito nefasto, né? Tem uma certa quiromancia nessas previsões de crescimento que são muito incômodas, né? Você sempre começa o ano crescendo muito e chega no final e entrega um pibinho, né? Estamos aí há 3 anos
com um PIB girando ao redor de 1%. O efeito político disso é nefasto, é danoso, é uma coisa para o Bolsonaro. Inclusive, é incompreensível que o presidente não consiga estabilizar o seu governo, porque isso prejudica o próprio projeto dele, o projeto de reeleição, né? O ministro falou ali, en passant, dizem que o presidente está brigando com o Congresso. Na verdade, está mesmo, né? O presidente está atiçando as ruas contra o Congresso. Então, nesse momento, nós temos uma crise internacional provocada por esse coronavírus. Não há muito o que fazer em relação a isso, a não ser, do lado da saúde pública, zelar para que o governo dê condições ao país de enfrentar esse problema. Isso está sendo feito pelo Ministério da Saúde, está sendo bem feito. E na área econômica, o governo precisa pacificar o ambiente. É hora de impulsionar as reformas. Se o governo quer desenvolver o crescimento, impulsionar o crescimento por meio de reformas, ele precisa dizer o que vai fazer na reforma tributária, destravar a reforma administrativa, que está na gaveta do presidente da República, e fazer a coisa andar. Para fazer a coisa andar, é preciso desanuviar o ambiente. E o Bolsonaro age em sentido contrário. Esse é o problema. A gente não controla o que está lá fora, mas não controla também o que ocorre aqui dentro. Ninguém fala mais de reforma administrativa. Rodrigo Constantino. Em casa onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então o clima vai ficando mais tenso porque está faltando recurso, né? E a economia não está crescendo, a arrecadação fica estagnada e é um cenário preocupante. O dólar tinha subido muito já por conta de uma característica virtuosa, ou seja, os juros no Brasil tinha caído bastante, a Selic está no menor patamar histórico, a taxa básica de juros, e isso se devia justamente à reforma previdenciária, à expectativa de mais reformas, o otimismo dos agentes e dos investidores em relação ao futuro no país, as expectativas econômicas. Agora não, agora essa última estilingada, essa acelerada da desvalorização cambial, ela tem a ver com problemas. A conjuntura internacional, o coronavírus que ninguém controla aí é o cisne negro esse ano e, obviamente, um quadro mais tenso no Brasil e de postergação eterna das reformas. Então, isso tudo está gerando uma tempestade perfeita. Então, é preciso reagir, é preciso realmente conseguir levar adiante as reformas, caso contrário, o Brasil vai uma vez mais nadou e vai morrer na praia.